Não, tá muito ruim para mim aqui. Eu acho que deve. Vocês estão vendo o slide aí, né? Então, bora lá. Reserva estatutária. Eu conheço essa. Reserva, gente, estatutária, é igual eu já comentei, ela tem que estar prevista no estatuto da empresa, entendeu? Tá? Geralmente isso é feito lá em empresa que tem ações em bolsa, essas coisas, tá? E ela tem que ser clara, tem que indicar, de modo claro, né, completo, preciso, a finalidade dessa reserva, tá? E fixar os critérios para determinar quanto do lucro que vai para essa reserva, tá? E tem que estabelecer também um limite, ok? Então, vamos lá. Tem que dizer para que é, dizer quanto que vai para ela por período do lucro, qual o percentual do lucro, e até quanto, qual o valor que ela vai ser constituída, tá? E vamos lá. Essas reservas, tem que tomar cuidado que elas não podem entrar, né, não entra na hora de montar o valor que a gente vai distribuir para o sócio, tá? Vocês vão ver que, por exemplo, a reserva legal, eu tiro do lucro para depois determinar o percentual do sócio. A estatutária não, tá? Então não vai dar prejuízo para o sócio, tá? Então pode ser, ó, qual tipo de reserva? Para aumento de capital, para resgate de debênture, né, resgate de parte beneficiária ou para amortização de ação, tá? E a contabilização dela é bem básica, debita lucros ou prejuízos, né? E credita lá reservas estatutárias, certo? Vamos lá. Reservas para contingência, né? Contingência é uma situação que a gente antecipa que vai ter um problema, então eu vou me resguardar antes, tá? O objetivo dela, né? É compensar em exercício futuro a diminuição do lucro proveniente de perda provável, cujo valor possa ser estimado, tá? Situação ou condição que pode surgir para a empresa, para a companhia, na qual a possibilidade de ocorrência de despesas ou perdas, cuja certeza de acontecimento é futura e discutível. Por exemplo, perdas pela expectativa de diminuição dos preços do produto da empresa. Por exemplo, quem tem isso aí às vezes é a Petrobras, né? Por quê? Porque ela trabalha com preço internacional. Se ela vê a perspectiva de que a OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, possa querer derrubar o preço do petróleo, isso vai impactar ela negativamente, né? Por um lado, né? Na sua... Então, ela já pode fazer uma provisão desses valores, certo? Pela previsão de lançamento de produtos dos concorrentes com qualidade superior, né, e com preço menor, isso vai te impactar, né, pode te dar um prejuízo aí, tá, no seu desempenho econômico, tá? E pela previsão de perdas em função de quê? De geada, de cheias, de enchentes, de secas, né? Que pode gerar perdas para a empresa, tá? Por exemplo, se a gente tem uma reserva dessa, a empresa tem contabilização reserva, então, teoricamente, esse dinheiro foi distribuído para o sócio, tá? Então, não tendo sido distribuído para o sócio, ele está na empresa. Se está na empresa, eu tenho como usar isso para amenizar um problema que a empresa venha a ter, tá? Vamos lá, ela é opcional e a proposta de administração deverá indicar a causa da perda prevista e justificar com razões de prudência que recomendem a sua constituição, né? Aí a contabilização, debito lucros ou prejuízos, né? E credito reservas para contingência. E quando passou o tempo, né? Eu fiz a reserva para uma contingência, a contingência não aconteceu, não vai acontecer mais, nós vamos fazer o quê? Fazer a reversão, ou seja, eu vou tirar da reserva e voltar para lucros para poder distribuir para o sócio, ou para dar outra destinação, tá bom? Ok? Vamos lá. Retenção de lucros para a constituição da reserva de lucros, né? Para expansão, reserva para planos de investimento, né? Primeiro, eu vou separar esse lucro, né? Que é visando manter recurso na empresa, né? Já para fazer a expansão, né? Eu tenho que ter base de cálculo para isso, ou seja, orçamento de capital aprovado pela Assembleia, de quanto que vai aumentar
esse capital, esse recurso na empresa, tá? Os orçamentos devem prever todas as aplicações de recursos necessários, tá? E pode, essa retenção de lucro ela pode abranger até 5 períodos seguidos, tá? 5 exercícios, tá? A não ser que eu possa ter um investimento que exige um prazo maior, de repente pode até ser maior, mas aí isso o projeto tem que ficar claro. Tá? O orçamento, ele poderá ser aprovado pela Assembleia Geral Ordinária dos acionistas, né? Que vai deliberar sobre o balanço do exercício e vai ser revisado anualmente, tá? O reflexo de dividendo, essa reserva não pode ser constituída em prejuízo de distribuição do lucro, tá? Do obrigatório. E o valor da reserva deve ser revertido para lucros na reversão, né? Ou prejuízo acumulado, certo? A contabilização seria essa daí. Não, nem o Rogério colocou também, não. A contabilização, primeiro pela formação da reserva, né? Debito o lucro, credito a reserva. E na reversão, eu debito a reserva e credito o lucro. Vamos lá. O que é a capitalização nesse caso aqui? Eu fiz uma reserva para expansão. Vamos lá, pensei, vou aumentar minha fábrica, tá? Eu vou deixar de ter 2 linhas de produção, vou passar a ter 3. Eu reservei para isso R$1 milhão. Tá? Guardei o dinheiro. Aí, em algum momento, a gente vai colocar isso em prática. Fez a transferência, fez o investimento que precisava ser feito, necessário, tá? Fez. Então tá, aumentou a fábrica, aumentou. O que vamos fazer agora? Eu vou transformar essa reserva em capital social. Eu não gastei ela para aumentar o patrimônio da empresa? Isso não está no capital? Eu não fiz o investimento em imobilizado, por exemplo, né, para expansão? Então, o que eu vou fazer agora? Eu transformo isso em capital da empresa, tá? Ao invés de voltar para o lucro, ela volta já direto para o capital social. A gente faz um aporte de capital social, mas com o próprio recurso da empresa. Ok? Dúvidas aí? E se eu tiver prejuízo, eu posso usar essa reserva também para compensar prejuízo, tá? Vamos lá, gente. Reserva de incentivos fiscais, né? Por exemplo, a empresa que deixa de pagar uma parte do CMS, por exemplo, quem tem para o Maranhão, ou quem tem esses Nordeste aí, que tem uma redução de pagamento de imposto de renda, que é da Sudene, tá? Então, esse valor, ele não eu vou guardando ele em reserva, tá? Só que aqui não é reserva de incentivos fiscais, não é no passivo circulante não, tá? Deixa eu corrigir aqui. Isso aqui é lá no patrimônio líquido. E não é recolher. Isso aqui era outra situação. Reserva de incentivos fiscais, lá no PL. Um detalhe, tá? Essa reserva de incentivos fiscais, ela não pode ser distribuída para os sócios, tá? Reserva de incentivos fiscais, ela não pode ser distribuída para o sócio, tá? Ela pode virar capital social, mas não pode entrar lá para poder diminuir do sócio, dividir com o sócio, tá? Certo? Reserva de lucros a realizar, tá? Gente, o que é lucros a realizar, tá? É aquele assim, o cara, eu fui lá, peguei os 25% do lucro, tá? E vamos supor, deu R$10 mil, esses 25%. Só que, na prática, uma parte não foi distribuída para ele, tá? Financeiramente não foi. Tá? Então, ela fica em reserva de lucros a realizar. Mas tem um jeito mais legal de chegar nisso, tá? Esse exemplo aqui. Tá? Vamos lá. Nós tivemos aqui um lucro do exercício de R$50 mil, tá? Mas eu tive lucros e ganhos de rendimento a longo prazo também, de 19 mil. E positivo aqui dentro de 26 mil. Então, isso aqui já está dentro desse lucro do exercício, certo? Vamos lá, o barulho. Desse lucro, nós tiramos aqui 2.500 para reserva legal,
tiramos 3 mil para contingência, tá? Tivemos uma reversão, né? Uma parte utilizada de reserva de contingência no ano de 2 mil, tá? Como isso ficaria para nós? Ó, o lucro líquido. Então, quanto que eu tenho que distribuir para o sócio? Primeiro eu vou pensar nisso, tá? 2.500, reserva legal do exercício, eu tiro da minha base de cálculo. 3 mil para reserva de contingência, eu também tiro da minha base de cálculo, tá? 2 mil, que é uma reversão, ela volta e vem somar minha base de cálculo. Então, 50 mil, menos os 2.500, menos 3 mais 2, 46 mil. O artigo 202, né, da Lei 6.404, de 1976, que é a Lei das SAs, diz que, não havendo estipulação, o lucro mínimo que eu tenho que distribuir para os acionistas é de 25%. Então, se eu cheguei numa base de cálculo de 46.500, 25% eu tenho que distribuir 11.625, certo? Ok, gente? Porém, tá? Você não entende isso direito, não. Vamos lá, vamos devagar. Porém, vamos lá. Quando a gente olha aqui, aqui diz o seguinte, tá? O artigo 202, que é utilizar a parcela usada do exercício, né? Pode ser empresa para destinar o excesso para lucros a realizar. Para efeito de constituição da reserva, considera-se realizada a parte do lucro líquido do exercício que exceder o quê? O resultado positivo de equivalência patrimonial, tá? O lucro, ou ganho, ou rendimento em operações cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte, tá? Então, a realização só vai ocorrer no exercício seguinte, não agora, tá? Então, a gente tem resultado positivo de equivalência patrimonial, né? Quando a sociedade vai receber dividendos das coligadas, que ela não recebeu ainda. Por que isso, gente? Porque é o seguinte, como a gente viu na aula passada, por exemplo, que a equivalência patrimonial é um ganho que eu tenho, certo? Sobre o investimento que eu fiz. Então, por exemplo, eu comprei a ação de uma empresa, eu tenho lá 30% do capital social de uma empresa, e ela teve, vamos supor, 200 mil de lucro, tá? Então, eu tenho 30% desse lucro. Então, eu tenho 30% de 200 mil, eu tenho 60 mil reais, tá? Só que eu vou destacar essa equivalência patrimonial, só que esse dinheiro ainda não entrou na empresa. Por quê? Foi fechado o balanço da nossa empresa, foi fechado da empresa onde a gente investe, só que ela ainda não distribuiu isso, porque ela fechou o balanço agora, ela tem até abril para distribuir esse lucro. Então, ela não distribuiu isso. Então, financeiramente, esse dinheiro ainda não entrou na empresa, entendeu? Então, como que eu vou colocar para distribuir para o sócio se isso eu ainda não recebi, tá? Esse é o detalhe. Por quê? Esse resultado positivo da equivalência patrimonial está dentro do meu lucro. Lá dentro dos 50 mil, eu já tenho esses, se não me engano, 19 mil ali, tá? Então, como que eu vou distribuir algo que eu ainda não recebi? Diferentemente das atividades da empresa, onde eu comprei mercadoria, eu vendi mercadoria, eu prestei serviço, tá? Eu ganhei dinheiro, aqui eu ainda não ganhei, porque eu fiz um investimento, esse investimento valorizou, só que eu ainda não ganhei. É o mesmo que lucros e vendas a longo prazo. Por exemplo, imagine o seguinte, você vai vender um apartamento, por exemplo, que você vendeu ele, beleza, só que você vai receber aos poucos. Você tem como distribuir tudo isso? Lógico que não, né? Você não vendeu um apartamento de 200 mil, mas você vai receber ele em 10 anos, então você vai ter uma parte por ano para distribuir isso também, ok? Certo? Então, é o que está acontecendo aqui. Por que é tirado aqui, ó, na hora que a gente calcula, né? Tá? Aqui vem falar só da utilização da reserva, né? Por que aqui embaixo, vamos lá, primeira coisa, lucro do exercício, 50 mil. Não entra para cálculo do que eu vou distribuir para o sócio. O valor de reserva legal e o valor de contingência. Então, eu tiro esses 5.500.
Só que eu tinha uma reserva de contingência que eu não utilizei e eu estou voltando ela. Então, vai aumentar. Então, 50 mil menos 2.500 menos 3 mais 2 vai dar o quê? 46.500. Esse é o lucro base da empresa para calcular a parte do sócio. Qual que é a parte dos sócios? 25%. Se é 25%, então 25% de 46.500 é 11.625. Esse é o dividendo obrigatório, ó, obrigatório, que a empresa tem que distribuir para o sócio. Porém, contudo, entretanto, o que acontece? Dentro desse lucro de 50 mil, eu tenho lucros, ganhos e rendimentos de longo prazo, ou seja, que eu não recebi financeiramente, e resultado positivo de equivalência patrimonial, que é os 26 mil que eu ganhei lá de aumento de patrimônio, outras coisas, que isso também não foi revertido em financeiro para a empresa. Então, na prática, quanto que a empresa ganhou financeiramente até o momento? Né? O que ela já realizou desse lucro? O que ela já recebeu? 5 mil. Mas eu sou obrigado a distribuir 11 mil. Como a gente faz? Eu vou ver a diferença, eu vou pagar, distribuir os 5 mil para o sócio, tá? Mas como a diferença vai ficar o quê? Eu vou fazer uma reserva de lucros a realizar. Na medida que eu receber isso daqui, ó, eu vou baixando essa reserva e distribuindo para o sócio. Certo? Ou seja, a reserva de lucros a realizar nada mais é do que o valor, tá? A diferença que ficou entre o que eu tenho que pagar e o que eu não paguei, e o que eu paguei. A reserva de lucros a realizar é o que eu não paguei ainda, o que eu não distribuí para o meu acionista. Certo? Certo. Aí, esse lucro, os ganhos e rendimentos de longo prazo seria o lucro que ainda vai... Já tá constado que ganhou, só que ainda vai receber, né? Isso ainda não virou financeiro, isso é a longo prazo, tá? Por exemplo, você, as incorporadoras de imóveis, por exemplo, vende um apartamento para receber aí, tipo assim, vai pela caixa, mas às vezes ela recebe em 10 meses, 20 meses. Então, muitas vezes vai receber no exercício seguinte, não recebeu ainda. Então, se eu não recebi, como que eu vou distribuir para o sócio, entendeu? Tipo, Então, se ele pode, entendeu? investimento em renda fixa, por exemplo, a gente tem aquela certeza que vai receber, mas não deve ter na casa, né? Eu não entendi. É tipo um investimento na renda fixa, porque a gente tem certeza que vai receber, só que não deve ter no prazo já. Por exemplo, pode ser tipo assim, ó, vamos pensar, a empresa investiu um capital em tesouro direto, por exemplo, assim, com um prazo de resgate de 15 anos, você entendeu? Então ela vai contar, já que o tesouro já ganhou 10% ao ano, ela vai contar esse 10%. Só que é um lucro que ela só vai ter a longo prazo, então, você entendeu? Realizar, no caso. Quando ela receber, ela distribui. E até lá, entendeu? Então, só que ela tem que fazer o levantamento anual, né? Do que ela tinha que distribuir e do que ela distribuiu. Ok? Vamos lá. Vamos fazer um exercício desse aqui. Nessa situação aqui, como ficaria? Sabendo que eu tenho que distribuir 25% do lucro para o sócio. Primeiro, eu vou distribuir 25%, né? Seria 25 mil. Quanto eu tenho que distribuir para o sócio? 25 mil. Certeza? 25%? É. Dá do lucro. 25% de 20 mil, no caso. Seria, né? Não, esse resultado positivo aí é aquela história. É o lucro que eu tive, eu não recebi. Esse resultado positivo, ele está dentro dos 100 mil.
É, tá. Pois é, eu tô falando, o que vai ser distribuído por sócio vai ser 23.750. Como é que você chegou nisso? Eu peguei o valor do lucro líquido do exercício menos a reserva legal e aí eu formei a base de cálculo. Aí com a base de cálculo eu calculei 25% do valor. Tá pensando mesmo. Vamos ver, você fez isso aqui. Lucro líquido do exercício. Tirei a reserva legal, certo? Isso. Eu não teve contingência aqui, nem reversão. Base Exato. de cálculo, 95 mil. Todo mundo Isso. entendeu? A reserva legal Entendi era agora que eu tava mais a confundindo, base de cálculo para calcular a parte dos acionistas, dos dividendos. o lucro líquido com o resultado do positivo. Aí, ó, 25% de 95 mil, 23.750. Tá? Então, qual que é o... Vamos lá, pergunta. Qual que é o dividendo obrigatório na situação? 23.750. Tá? Você tem como pagar isso? Vamos ver. Ela teve um lucro de 100 mil, mas ela tem 20 mil para receber a longo prazo, certo? Que não recebeu ainda. Saldo, 80 mil. Então, dá para pagar os 23? Ah, rapaz, dá sobra. Dá e sobra. Entenderam, gente? Quando a gente olha assim, parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas na verdade não é não, tá? Então, ó, É simples. Nada, só por que é que a gente... não dá explicação. Na prova o Scott estrala. É difícil mesmo, professor. Não vem com lorota, não. Isso é difícil. Esse Não, assunto não é muito complicado, professor. é nada, gente. Ó, primeiro, ó, a gente vai tirar a reserva legal para determinar qual que é o dividendo. Dividendo é 25% do quê? 25% do lucro menos a reserva legal, menos reserva de contingência, ou mais a reversão de reserva de contingência, se tivesse, entendeu? Achei o base de cálculo. Aí aplica os 25%, isso aqui é o dividendo obrigatório, isso aqui é o que vai ser passado para o sócio, né? Agora, nós temos que ver se financeiramente a parte baixa é financeira. O que já foi realizado, o que já entrou financeiro na empresa, se comporta a pagar isso. Então a gente viu aqui que no primeiro momento entrou 80 mil. Então dá para pagar os 23? Dá. Então vai pagar os 23? Vai. Ok? Vamos lá. E agora? Ok, professor, dá pra colocar até a fórmula aí, ó. Oi? Dá pra colocar a fórmula aí, ó. Que é o lucro menos a reserva legal, entendeu? Vezes o... Vezes a porcentagem, né? É, ó. Agora essa aqui, ó. Como é que fica essa aqui? A mesma situação aqui, só que agora mudou o resultado aqui da empresa, equivalência e tal, né? Pode ver, ó, que a reserva legal é 5% do valor do lucro, tá? Então, ó, 5% de 40 mil é 2 mil. Conta aí, como é que fica isso? Calma aí, Tô esperando. calma aí. Olha, aqui deu 9.500. Esse tá Quanto? certo. Saiu a tela, ficou em branco aqui, pessoal. Tá? Esse deu certo aqui, mas deu 9.500 aqui. Tá correto. O Moron já 9.500, falou que tá certo. 9.500. Porém, 175 mil, né? Pra realizar ainda. Metade. Parece que você fez assinado. Isso que agora tá ruim, ó. Antigamente. Não, tá muito ruim pra mim
aqui, eu acho que deve ser a internet mesmo. O vídeo tá travando, atrasa. Tá muito ruim pra mim aqui, eu acho que deve ser a internet mesmo. O vídeo. De novo, Mourão. Tá repetindo? Vamos lá. Pessoal, como é que ficaria aqui a situação? Lucro de 40 mil. Qual foi a nossa reserva? A obrigatoriedade era 2.000. 2 9.500. mil de reserva, certo? Não tem contingência, não tem reversão. Base de cálculo 38. 25% disso, 9.500. Não. Vamos lá. Só que, financeiramente, né, a empresa tem um lucro de 40 mil, mas desses 40 mil, tem 35 que não recebeu ainda, certo? É. Ok? Então, quanto que ela já realizou desse lucro? Só 5 mil. Certo? E aí? Aí Esses 4.500 dá para vai pagar os 500? 5.000, né? Ricardo? Aí ficaria 4.500 a realizar. 4.500. E nós vamos fazer uma reserva, né? De lucros a realizar e da diferença que não for possível pagar agora. Então, nós vamos ter, né? Ó, tem que ser distribuído 5 mil e a diferença 4.500, né? Vai ser destinada à construção da reserva de lucros a realizar. Ok? Dúvidas aí, gente? Todas. Todas. Todas? Tá de boa. Professor, era melhor a gente estudar contabilidade avançada lá na facul mesmo, porque por aqui tá complicado. Não, mas Travando demais, moço. eu coloquei aqui para vocês, está bem didático, tá? A coisa está bem. Deu um trabalho professor, danado. Você bota lá no YouTube, lá pra gente falar Quer ir depois. pra facu, pô, tu Tá leva o aparecendo. aí tu usa a internet lá e tem aula lá na facu. Não, tá bem Parecendo explicado uma aí. bula Se de colocar lá remédio. no YouTube, depois Tô a dando gente aula vê e tira dúvida. Cala tua boca, Ricardo. Pera aí, deixa eu só parar a gravação aqui, tá? Só um momentinho. Finalizando nossa aula aqui.